Bom dia, abençoados. Graça e paz. Amém. Mais um domingo o Senhor nos preparou para a glória do Senhor. Amém. Para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor vai nos revelar grandes coisas esta manhã. Amém. Grandes revelações que a gente às vezes nem imaginava. Ele vai trazer aos nossos olhos hoje, tirar algumas dúvidas, algumas situações que às vezes a gente já ouviu, às vezes alguns esqueceram, outros ainda não ouviram, e nesta manhã vai ouvir e vai entender o poder do nosso Deus. Amém? Vamos dar continuação à palavra do Senhor, que o nosso pastor começou na quinta passada, sobre pré-existência. Vamos à parte 2, pregação de número 72. Amém? Vamos começar em Romanos 8, 29 e 30. Diz a palavra do Senhor: Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glória a Deus. Amados, vocês fazem parte desses filhos conhecidos de antemão por Jesus, que são chamados, que são justificados, que são glorificados. E por que somos conhecidos de antemão pelo Senhor? Porque o Senhor nos fez predestinados. Vamos orar para Deus nos dar o conhecimento e a sabedoria para receber essa palavra nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Deus que é justo, Deus que é santo, Deus que vive. Senhor, te louvamos por tantos benefícios. Te louvamos, Senhor, pelo plano perfeito no qual o Senhor nos colocou, nos fez participantes. Senhor, obrigado, Deus, por ser Deus sobre nossas vidas, por ter nos escolhido de antemão para sermos teus, para cumprirmos o teu propósito nesta terra, Senhor. Obrigado, Jesus, por este domingo maravilhoso que o Senhor nos preparou em perfeita vitória, pela vida de cada filho teu que aqui está, Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso pastor, que já está em perfeita vitória, Senhor, para a tua glória, pela vida da nossa pastora. Senhor, obrigado, Deus, por nos colocar na mão de pastores verdadeiros, que amam a verdade e que vivem a verdade, Senhor. Obrigado pelo ministério Cristo Vive, Senhor, por esse ministério santo e verdadeiro, no qual o Senhor nos ajuntou, nos ligou. Que este ministério cresça cada dia mais, Senhor, que a tua graça alcance o coração dos teus filhos, Senhor. Deus, que recebamos, Senhor, o conhecimento, a inteligência, a sabedoria para absorver esta palavra, Deus. Senhor, aquietados, repousando em Ti, Senhor. E neste momento, Senhor, todos se aquietem, e em espírito e em verdade, Senhor, recebam a Tua verdade nesta manhã, Senhor, com olhos iluminados no qual o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, Jesus. Usa a minha vida, Senhor, fale através da minha boca. Seja feita a Tua vontade, não a minha, Senhor. Assim te louvamos e já recebemos, Senhor, o conhecimento, o alimento sólido, o crescimento para esta palavra maravilhosa
para o teu louvor e tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, pastor. Amados do Senhor, povo de propriedade exclusiva de Deus, escolhidos, predestinados, povo santo, experimentados do Senhor, para receber o conhecimento, absorver a palavra e viver segundo a verdade de Deus nesta terra. Amados, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, muitas pessoas, muitos filhos de Deus que vivem, sobre esta terra, têm dificuldade para entender e aceitar que nós tivemos uma existência antes de estarmos em nosso corpo físico. Muitos não têm esse conhecimento. Muitos não sabem que tivemos uma vida com o próprio Deus antes desta vida. E por esta palavra, o Senhor vem nos dar esse conhecimento, entendermos o que somos, de onde viemos, para onde vamos, e qual o propósito de Deus para as nossas vidas sobre esta terra. Ninguém está aqui por acaso. Amém? Todos tiveram um propósito do Senhor. Todos tiveram uma vivência com o Senhor no passado. A gente vai entender nesta manhã como isso foi e como vivemos isso com Deus. Nós viemos ao mundo por uma conjugação íntima, uma relação de corpos entre nossos pais. Amém? Porém, nós tínhamos uma existência prévia em espírito. O nosso corpo físico se formou a partir da conjugação de nossos pais, de corpos. Amém? Aí se formou o nosso corpo, a nossa existência. Mas a gente já existíamos antes de termos este corpo físico. Amém? Agora a gente vai entender o porquê desse corpo físico. Amém? O porquê do nosso espírito ter sido revestido por esta carne. O porquê do Senhor ter feito isso por nossas vidas. Em Efésios 1, 4 e 5 diz: assim como nos escolheu, nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Glória a Deus. O Senhor nos escolheu, nos elegeu nele para a adoção de filhos. Nos predestinou para ele. Amém? Então o Senhor, quando criou a nossa essência, o nosso espírito, Ele já nos predestinou para ele. Ele já nos criou para ele. Amém? Nós fomos criados para Deus. Amém? E se fomos criados para Deus, se o próprio Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, como Deus poderia nos criar para destruição? Alguém pensa aqui que Deus é Deus que ama a destruição? Você acha que Deus tem prazer em destruir a sua própria criação, seu próprio filho? Deus não nos criou para destruição, amados. Amém? Pelo contrário do que muitos dizem sobre o inferno, sobre condenação, aqueles que foram criados por Deus para a salvação, que foram predestinados pelo próprio Deus, esses já foram salvos desde antes da fundação do mundo. Desde antes da criação do mundo, desde antes de termos o nosso corpo físico, Deus já tinha nos predestinados para a salvação. Amém? Vamos dar graças a Deus, vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Vamos receber a palavra do Senhor.
Pertencemos ao Senhor, amados. Amém? Somos de Deus. A nossa vida espiritual começou antes da fundação do mundo, quando Deus criou em espírito e nos escolheu. Ele nos escolheu antes de tudo. Portanto, somos um espírito que habita no corpo de carne. Amém? A nossa essência é nosso espírito. Amém? O nosso corpo é uma proteção que Deus colocou sobre o nosso espírito para que a gente cumpra o propósito que Deus determinou para a vida de cada um sobre esta terra. Amém? Por isso a palavra fala que somos templo do Espírito Santo de Deus e templo do nosso próprio Espírito. O Espírito de Deus passou a habitar em nós a partir de Cristo. Amém? Mas esse corpo foi destinado para o nosso Espírito, para que fôssemos um templo, uma proteção para o Espírito que Deus criou, para a essência verdadeira que nós somos. Amém? Para a essência de Deus em Espírito. O que significa que tivemos um destino pré-determinado por Deus. O que significa predestinação. Fomos predestinados em amor. Amém? A pré-determinação para a salvação, a escolha de Deus de antemão, é um ato de amor para nossas vidas. Amém? Por isso nosso Deus é Deus de amor. Ele já nos predestinou em amor. Amém? Para sermos vasos de misericórdia, vasos de honra, em amor. Portanto, amados, a nossa vida não é um acaso. Amém? Quando muitas das vezes nós mesmos, no passado, nos perguntávamos por que existíamos sobre esta terra? Por que Deus me criou? Às vezes a gente passava por uma dificuldade. Ah, Deus, por que eu fui nascer? Quantas vezes a gente mesmo não colocou isso nas nossas bocas? A gente ouve muitos ainda falando isso. Mas o nosso estar aqui não é um acaso, amados. A vida da criação de Deus, que é o Espírito, é bem anterior a tudo isso. As tribulações que a gente passa no nosso corpo físico já foram predeterminadas por Deus antes. Deus sabia que a gente ia passar por situações nesta terra. Por isso Ele nos predestinou, por isso Ele teve um propósito para as nossas vidas. Amém? Para a gente passar por dificuldades. Por isso devemos, em todos os momentos, confiar na palavra do Senhor. Confiar naquilo que Ele nos diz, naquilo que Ele nos fala, naquilo que Ele nos mostra. Porque se Ele nos predestinou de antemão, lá atrás, em amor, por que Ele iria nos destruir aqui agora? Se Ele mesmo nos criou para a salvação, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Mas às vezes pela ignorância do homem, o homem acha que é dono da própria vida. Não se submete a Deus. Não obedece a Deus. Não entende que foi Deus que tudo criou e tudo preparou. Então quando o homem quer tomar a situação, quer tomar a frente das coisas, quer tomar o rumo da própria vida, aí infelizmente esse sofre destruição. Mas não foi Deus que destruiu ele. Não foi Deus que predestinou ele para a destruição. Não foi Deus que determinou a destruição na vida desse homem. Deus é tão bom, amados, que ele preparou tudo. Ele tem uma vida perfeita para as nossas vidas, preparada já. Os nossos dias já foram preparados por Ele lá atrás. Antes mesmo de existirmos os nossos dias, antes mesmo de termos uma vida aqui na terra, Ele já tinha preparado os nossos dias. Ele preparou os nossos dias segundo a vontade dele, para que a gente aqui sejamos um instrumento, obedecemos a vontade dele e andamos segundo o querer dele. Amém? Mas a partir do momento que a gente tenta querer andar pelo nosso caminho, a gente tenta querer tomar o nosso próprio rumo, que o homem acha que é dono da situação, o homem vai viver em destruição, vai receber a destruição para a vida dele. É o preço que ele vai pagar. Infelizmente, às vezes até a vida do próprio é ceifada.
Por quê? Mas não foi Deus que quis tirar a vida do próprio. Amém? Às vezes a gente vê jovens, acontecem acidentes, a gente fala, nossa, como Deus permitiu que isso acontecesse? Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não tinha isso para a vida do filho. Se ele era um filho de Deus, se ele era um predestinado de Deus, Deus não tinha aquilo para a vida dele. Deus já tinha um plano perfeito para a vida dele. Mas bastava ele fazer o quê? Obedecer ao Senhor. E esse obedeceu ao Senhor, não obedeceu ao Senhor. Quis viver segundo a vontade própria. E a vontade própria leva à destruição. Amém? E esse mundo tem trevas, esse mundo, há jaz o maligno nesse mundo. Nesse mundo tem destruição. Mas para os filhos de Deus, tem a proteção do Senhor. Mas quem tem a proteção do Senhor? Aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aqueles que andam segundo aquilo que Deus predestinou de antemão. Amém? Nós cristãos, amados, que temos o conhecimento da palavra, da graça de Deus, nós nos sentimos extremamente seguros. Amém? A partir do momento que a gente recebeu essa palavra da graça, a segurança chegou nas nossas vidas. A gente acorda hoje tranquilo. A gente não tem mais aquela vida atribulada de antes, sem saber o que ia acontecer no nosso amanhã, sem saber como o nosso dia seria. Não, hoje a gente tem a segurança de Deus, tem a segurança da palavra de Deus. A gente confessa todos os dias, amém? Porque sabemos de onde viemos. E sabemos para onde nós vamos. Amém? Em Jó 38, 1 ao 7 e 21, diz assim a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Onde estava tu, igreja? Onde estava tu quando o Senhor lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Diz ao Senhor: quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número de teus dias. Amém? Glória a Deus. Olha a revelação maravilhosa que tem essa palavra, amados. Olha o que Deus diz para os seus filhos. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Isso quer dizer, amados, que quando Deus criava os céus e a terra, nós, os filhos de Deus, as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam. Amém? Se cantávamos, estávamos juntos quando Deus criou a terra e os céus, qual é a nossa verdadeira identidade? A gente já habitava com o Senhor quando Ele criou essa terra. Deus fala, tu o sabes, no versículo 21, porque nesse tempo eras nascido. Deus falando para Jó, Deus está falando para você.
Irmã Dirce, irmão Rogério, irmã Mayra, irmã ministra Cris, cada irmão aqui presente. Tu sabes, tu nesse tempo, tu eras nascido, amado. Tu já existia, amém? Tu já existia, tu já rejubilava, cantava, alegremente cantávamos, quando Deus criava os céus e a terra, amém? Então Deus já havia nos criado antes, então já tínhamos uma pré-existência antes de tudo isso aqui, amém? A gente já habitava, já morávamos, já habitávamos na casa do Senhor antes de tudo, amém? Esse aqui é o nosso propósito, esta terra é o nosso propósito, mas a nossa verdadeira identidade é lá, amém? A gente vai entender mais para frente da pregação aqui, o que Deus tem preparado para estes. Então o Senhor nos formou fisicamente, depois que Ele criou os céus, criou os nossos espíritos de antemão, antes da fundação do mundo. Em Jó 10, 11 e 12 diz assim a palavra: de pele e carne me revestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Amém? Glória a Deus. Olha o que a palavra fala. De pele e carne me vestiste. Quem é o me que o Senhor coloca na palavra? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Quem é o me que está? Amados, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. O me somos nós, amados. O me é você, o me sou eu. Esse me que Deus está falando aqui, que Deus coloca na palavra, somos nós. Amém? De pele e de carne, me vestiste, nos vestiu. Me quem? O nosso espírito. Ele vestiu o nosso espírito, o meu espírito, o seu espírito, o espírito da pastora, o espírito de cada um aqui presente. O Senhor vestiu de carne, amados. O me aqui somos nós, amém? Vida me concedeste na tua benevolência. Então o Senhor nos deu vida. Amém? E o teu cuidado a mim me guardou. Deus tem nos cuidado, nos guardado todos os dias. O cuidado do Senhor, Ele está falando aqui, ó. Ele nos revestiu de carne, nos colocou nesse propósito. Entendeu? Nos concedeu vida na sua benevolência. E o teu cuidado nos guardou, tem nos guardado e vai nos guardar todos os dias de nossas vidas, até o dia do nosso retorno para com Deus. Amém? Em Gênesis 1:26 diz assim a palavra: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Amém? Conforme a nossa semelhança. Amados, vou dar uma breve explicação sobre essa parte aqui. Ainda a própria bispa, durante a pregação dela, ainda dá uma esclarecida a respeito disso. Se tratando de catolicismo, se tratando de determinadas religiões. Muitas religiões pegam essa passagem, este versículo aqui, e fazem um filme com ela. Quando Deus diz, quando diz a palavra, também disse Deus, o próprio Deus dizia, façamos o homem à nossa imagem. Deus está dizendo. Amém? Façamos o homem à nossa imagem. Com quem Deus estava falando nesse momento? Os católicos, não sei quais religiões mais. Imaginam o quê? Deus sentado numa mesa, Jesus de um lado da mesa e a pombinha branca do outro lado da mesa. Eles imaginam a Santíssima Trindade, né? Que não existe isso. Eles imaginam um Deus, um Filho
e o Espírito Santo sentado do outro lado da mesa. Os três ali, debatendo. Façamos o homem à nossa imagem. Como se fosse três deuses, né? Como se a gente servisse a três deuses diferentes, né? A gente já estaria pecando já de antemão, né? Se tivesse três deuses, porque a palavra diz que a gente só tem que servir a um Deus. Amém? Então, muitos aí, às vezes estão servindo a três deuses sem saber. Porque o próprio Deus é Filho, é Pai, é Filho e é o próprio Espírito Santo em um só. Amém? É um só Deus. Esse se fez Filho e esse é o próprio Espírito Santo. É o próprio Deus, é um só Deus. E Deus aqui quando dizia, façamos o homem à nossa imagem, ele falava com os anjos. Amém? Porque os anjos foram criados antes do nosso espírito. Amém? Os anjos já eram seres espirituais antes da nossa criação espiritual. Amém? Então quando Deus falava, façamos o homem à nossa imagem, Deus falava com os anjos, façamos o homem à nossa imagem. Deus vai fazer o homem à imagem e semelhança em espírito. Amém? Anjos são seres espirituais, seres angelicais. O próprio Deus, que é espiritual, façamos a nossa imagem em espírito. Então o homem foi feito à imagem de Deus em espírito, amados. Deus não tem a nossa cara, o nosso nariz, o cabelo, barba, e que nem muitos acham que é assim. Não é. Amém? Façamos a nossa imagem em espírito. Amém? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Amém? Então Deus nos fez, quando Deus nos criou em espírito, Ele já tinha o propósito de criar a própria terra e nos colocar nessa terra para um propósito, para que seu nome seja glorificado entre o seu povo. Amém? Então Deus nos fez a sua semelhança e a dos anjos, como seres espirituais, seres angelicais. Por isso Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Amém? Somos a imagem e semelhança do Senhor em espírito. Amém? Está bem entendido essa questão? Essa parte está bem, entrou bem na cabeça de cada um? Somos em espírito, fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Amém? E não tem pombinha, não tem nada não. É o próprio Deus com os anjos, amém? Glória a Deus. Depois que Deus criou todos os espíritos dos eleitos, Ele os revestiu com corpo de carne para cumprir todos os propósitos na terra. Então depois que Deus criou os espíritos dos seus eleitos, dos seus filhos, dos seus predestinados, amém? Dos seus amados, Ele revestiu esses espíritos de carne para que cumpríssemos o nosso propósito aqui na terra. E aí eu lhe pergunto, amados, quem foi o primeiro espírito, o primeiro eleito, revestido com corpo de carne na terra? Alguém sabe? Ah, você sabe. Adão. Adão foi o primeiro corpo em espírito. A ministra Cris sabe que ela ajudou na da pregação, que ela ouviu lá. Você sabia já. Mas foi Adão. Adão foi o primeiro ser espiritual, o primeiro espírito que teve o corpo revestido de carne. Em Gênesis 2:7 diz a palavra: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então formou Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra. Amém? Deus pegou a essência, o espírito e o revestiu. Amém? A partir do pó da terra, Ele fez o nosso corpo. Por isso, para o pó a gente vai voltar. Esse corpo aqui vai voltar para o pó. Do pó ele veio e do pó ele vai voltar. Que é a nossa carne. Amém? Nossa carne não vale nada aqui. Ela só está aqui para cumprir o propósito de Deus. Amém? Nessa terra para guardar o nosso espírito. Amém? O Senhor dá uma forma carnal para guardar os espíritos quem foram criados. Para Deus, dentro da sua sabedoria, tudo está determinado e consumado, desde a eternidade e no tempo dele. Ele manifesta tudo
que de antemão ele criou, determinou e consumou. Amém? Tudo é manifestado por Deus, amados. Tudo. De antemão ele criou, entendeu? Determinou e consumou. Então tudo já foi preparado de antemão. Nada é por acaso, nada vai acontecer agora. A gente vai entender. Muitas coisas ainda que dizem por aí fora aí, que acham que está acontecendo, mas já não acontece mais. Salmos 139:16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Amém? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Então, amados, não tem esse negócio mais de Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Hoje não tem isso. Amém? Não existe isso. Isso é balela, é conversa de igreja legalista. Amém? A própria palavra diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que é uma substância ainda informe? Uma substância que não tem forma. Espírito. Era espírito. Não tínhamos forma. Amém? E os olhos de Deus já nos viam assim. Substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Quando a gente era ainda informe, não tínhamos forma, a gente não era ainda um feto, a gente não estava ainda no ventre da nossa mãe, a gente não tinha forma nenhuma ainda, a gente estava em espírito ainda, habitávamos com Deus. E o Senhor já escreveu no teu livro todos os nossos dias. Amém? Antes, lá atrás, Deus já havia escrevido os nossos dias aqui na terra, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, nenhum desses dias ainda haviam. A gente não tinha vida ainda aqui, a gente não era nada, não existia a nossa forma ainda. Amém? A gente ainda era informe, ainda era espírito ainda, quando Deus já determinou e preparou os nossos dias aqui na terra. Amém? Deus é maravilhoso, amado. Então, uma substância ainda informe, uma substância que não tem forma. Éramos a substância, a essência ainda sem forma. Não tínhamos existência, não existíamos. Existíamos em espírito, mas não existíamos em carne. Não existia nada no ventre materno, e os olhos do Senhor já nos viam. O Senhor não está fazendo nada novo agora, amados. Nada que o Senhor fez naquela época, naquele tempo, e muitos acham que Deus vai fazer agora, quanto à questão de escrever os nomes no livro da vida. Deus não está fazendo nada novo agora. Amém? O que foi feito lá atrás. Amém? O que foi predestinado lá atrás. Agora, ninguém vai ter seu nome escrito no livro da vida agora. Amém? No meio aqui da sua vida terrestre, do seu propósito, ninguém vai ter seu nome escrito. Quem era de Deus, quem é de Deus, já teve o nome escrito lá atrás, lá na criação. Ainda em espírito, Deus já havia escrito nossos nomes no livro da vida. Por isso já fomos salvos de antemão. Somos predestinados para a salvação de antemão. Porque lá atrás, quando Deus nos criou, Deus já colocou os nossos nomes no livro da vida e já nos determinou para a salvação. Amém? Então isso aí já foi consumado lá atrás. E a gente vai entender isso aí mais para frente aqui agora. Na palavra que diz assim, em Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá.
Vamos entender o que a palavra quer dizer sobre a questão da besta que era e não é. Amém? É Satanás. Satanás era, né? Era anjo e não é mais nada. Deus já destruiu. Amém? Está para emergir do abismo quando tudo for consumado. Nos séculos que Cristo buscar o seu povo, os seus eleitos, aí Satanás vai reinar sobre a terra. Então a besta está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqui é a parte interessante que a gente tem que entender. E aqueles que habitam sobre a terra. Vai ter gente sobre a terra. Amém? Vai ter homens sobre a terra nesse tempo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Amém? Então estes que estiverem sobre a terra, quando tudo for consumado, no tempo da destruição, esses que estiverem sobre a terra, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, amém? Desde antes da fundação do mundo. De antemão não tiveram, esses não tiveram seus nomes escritos. Esses não foram predestinados. Eles são filhos do diabo. Amém? A gente vai entender, vai ter um estudo mais para frente, que vai explicar bem sobre as duas sementes, que vai falar sobre o filho do diabo, filho da salvação e filho da perdição. Vai ter um estudo bem, que vai explicar bem detalhado sobre isso. Mas o que a gente tem que entender aqui, é que esses que estiverem sobre a terra, nesse tempo, não são predestinados de Deus. Não foram criados em espírito. Não tiveram uma pré-existência com Deus lá atrás. Esses que ficarem, não habitaram com o Senhor. Não viram o Senhor criando os céus e a terra. Esses não estavam lá. Amém? Esses daqui passaram a existir a partir de Caim. Amém? Então eles foram destinados à destruição, à perdição. E esses que foram destinados à perdição passaram a existir a partir da descendência de Caim sobre a terra. Então já foram destinados para a perdição. Esses já nasceram para a perdição. E por que nasceram para a perdição? Deus não predestinou ninguém para a perdição. Deus não criou filhos para a perdição. Esses vasos de ira que surgiram a partir de Caim, Deus permitiu que eles viessem sobre a terra, que eles habitassem sobre a terra. Porque o pecado já estava sobre a terra a partir de Adão e Eva. Adão e Eva trouxeram o pecado sobre a terra, eles conheceram o pecado. Então Deus permitiu que os vasos de ira existissem sobre a terra, para que a gente passasse a conhecer a ira de Deus, o poder de Deus contra o pecado. Amém? Então os vasos de ira, os filhos da perdição, esses que já são destinados para adorarem a besta, para a destruição, esses só vieram à terra, Deus só permite a existência deles sobre a terra, para que a ira de Deus seja conhecida. Porque Deus abomina o pecado, amado. Deus abomina tudo que é mal. Amém? Durante a grande tribulação haverá homens sobre a terra. E quem são estes homens? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Estes serão adoradores da besta. Então esses são do diabo, esses são filhos da destruição. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos de antemão no livro da vida são chamados, neste texto, de adoradores da besta. Os filhos da perdição, os filhos do diabo, vasos da ira. Esses, amados, são aqueles que já foram destinados por Deus, a partir de Caim, para a destruição. Então esses são chamados de filhos da perdição, filhos do diabo e vasos da ira. Amém? Aí eu pergunto para você, pode uma pessoa que foi destinada à perdição se tornar um filho de Deus? Não mesmo. Nunca. De maneira nenhuma. Quem é filho de Deus, pertence a Deus, mesmo que ande em caminhos tortos, esse Deus traz para junto de ti. Amém? Deus o faz reconciliar. Deus traz para a reconciliação. Então aquele que é de Deus, que foi destinado para a perdição,
jamais pode se tornar um escolhido de Deus, um predestinado, um predestinado à salvação de Deus. Então, o que é da perdição e não tem conversa, amém? E da mesma forma, pode um filho de Deus, feito à imagem e semelhança do Pai, predestinado, glorificado, se tornar um filho do diabo no decorrer da sua vida? Também não. Quem Deus criou para a salvação, predestinou para a salvação, amém? Pré-ordenou, esse é da salvação, esse será salvo. Mesmo que nessa vida, que nesse tempo aqui sobre a terra, ele não herde o reino de Deus, amém? Não viva em perfeita vitória, não viva em comunhão, não confesse a Cristo durante a sua vida. Mas no final da sua vida ele vai confessar a Cristo. Amém? Mesmo que ele ande em caminhos tortos, vai chegar uma hora que Deus vai trazer ele para debaixo das suas asas. Amém? Então, aquele que é de Deus, o que é do diabo e não tem, e assim já está determinado já. Os filhos do diabo, os filhos da perdição, não estão e nunca estiveram no livro da vida. Então esses que foram destinados a partir de Caim, que nasceram a partir de Caim, amém? Para a destruição, que são filhos do diabo, esses nunca tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então esses não fazem parte, esses não, amém? Esses não tiveram a pré-existência, não tiveram uma vida com Deus lá atrás. Esses só foram destinados para serem vasos de ira sobre a terra. Amém? Esses só existem para serem vasos de ira sobre a terra. Este é o destino deles. Este é o propósito deles sobre essa terra. Deus só permite que eles existam sobre a terra, para que cumpram este propósito. Amém? Para serem vasos de ira sobre a terra, para que todos conheçam a ira de Deus, o poder de Deus contra o pecado. Amém? Porque os que são da ira, os que são do pecado, vão perecer junto com a besta. Amém? Deus, com seu infinito amor, com sua onisciência, preparou e predeterminou e predestinou a Cristo para ser nosso Salvador. E isso ele fez lá atrás, de antemão. Amém? Apocalipse 13:8 ainda não foi, né, pastora? Então pode ir. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então aqui Deus já revela, já tem uma revelação aqui pela graça de Deus a respeito do Cordeiro. Amém? Que já foi morto desde a fundação do mundo. Então Deus já havia predestinado a Cristo para a nossa salvação, para a nossa reconciliação. Amém? Para esse tempo. Vamos entender aqui em 1 de Pedro 1:2, a respeito disso, aí vou explicar melhor isso. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Então, amados, olha a perfeição de Deus sobre as nossas vidas. Deus, quando nos criou, lá atrás, nos deu a pré-existência, ainda em espírito, Ele já havia predestinado a Cristo como nosso Salvador. Ele próprio já iria nos reconciliar lá na frente, porque o pecado, ele sabia que o pecado ia se instaurar sobre a terra. A partir de Adão, quando o pecado chegou ao mundo, nós fomos automaticamente que separados de Deus. A gente tinha um convívio íntimo com Deus. Quando Deus criou a terra, os céus e a terra, nos deu ao nosso espírito forma, nos revestiu de carne, nós tínhamos uma vida íntima com Deus, nós tínhamos uma intimidade com Deus. Amém?
E Deus determinou ao primeiro homem revestido, ao primeiro espírito revestido de carne, a primeira mulher, que andassem segundo a sua vontade e cumprissem aquilo que ele determinou sobre a terra, que era não tocar no fruto da árvore proibida. Aquilo era de Deus. O que era de Deus é de Deus, o homem não pode tocar. Até ali a gente tinha uma intimidade com Deus, mesmo sobre a terra, mesmo com o nosso corpo físico, com o nosso corpo carnal, a gente tinha uma intimidade com Deus. Mas a partir de Adão, quando eles desobedeceram a determinação de Deus, a ordem de Deus, amém? O pecado veio sobre o homem. Quando o pecado veio sobre o homem, Deus se apartou do homem. Amém? Deus já não tinha mais aquela intimidade com o homem. Mas Deus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Por isso, lá atrás, antes de tudo, ele já havia predestinado a Cristo, para que no futuro, Cristo fosse a nossa ligação, a nossa reconciliação com Deus novamente, para a nova e eterna aliança, que é essa que a gente vive hoje. Amém? Então esse é o propósito de Deus, como é perfeito. Amém? Quando o homem estava separado, o próprio Deus se fez homem, já havia se predestinado a se fazer homem, a se fazer o cordeiro, a se fazer a oferta, o sacrifício. Ele mesmo se sacrificaria para ter de novo os seus filhos junto dele, como era lá atrás. Porque Deus não estava feliz com os filhos separados pelo pecado de Adão e Eva. Deus queria ter seus filhos com ele. E no tempo determinado, ele predestinou a si mesmo, a Cristo, para a reconciliação, para reconciliar de novo seus filhos e trazê-los para junto de si de novo. Por isso hoje somos reconciliados com Cristo. Confessamos Jesus Cristo e temos uma intimidade novamente com Deus, como naquele tempo. Porque hoje a gente fala com Deus. Naquela época não se falava com Deus. Deus não ouvia a nossa oração diretamente. Hoje Deus ouve a nossa oração diretamente. Hoje a gente fala com Deus. Hoje, se a gente buscar a Deus de todo o nosso coração, a gente vai ter uma intimidade com Deus. Porque Deus fez isso por nós. Deus se sacrificou. Se fez cordeiro, se fez o sacrifício vivo para que a gente se reconciliasse com Ele mesmo. Então Ele mesmo se sacrificou para nos ter junto dele de novo. Amém? Pode dar glória a Deus por isso, amados? Predestinação em grego se diz prognosis. Nós estamos falando de um destino pré-ordenado lá atrás, daquilo que nós faríamos lá na frente. Isto significa prognosis, predestinação. Amém? Quando uma existência não é por acaso, uma existência já foi pré-ordenada lá atrás. Amém? De tudo que a gente vai viver lá na frente. Isso é predestinação. Isso significa predestinação, prognoses. Eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus. Escolhidos segundo a prognoses de Deus. Amém? A predeterminação de um Deus que lá atrás agiu soberanamente. Amém? Pela sua soberania, pelo seu poder, hoje temos as nossas vidas tranquilas. Amém? Em Romanos 9:22 diz assim a palavra: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Amém? Então isso é que a gente já vinha falando sobre isso. Os vasos de ira, que foram preparados para a perdição. Então Deus quis mostrar aqui, querendo mostrar a sua ira. Amém?
Então Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder. Amém? Suportou com muita longanimidade os vasos de ira e até hoje suporta ainda os vasos de ira. Amém? Preparados para a perdição. Então este é o propósito dos vasos de ira. Este é o propósito dos filhos da perdição. Amém? Dos filhos do diabo, que vieram a partir de Caim. Este é o propósito. Deus os suportou, os suporta até hoje ainda, e os fez vasos de ira, para a gente conhecer o poder de Deus, conhecer a ira de Deus sobre o pecado. Deus não predestinou os filhos da perdição, não deu uma pré-existência aos filhos do diabo. Deus permitiu que tivessem vasos de ira para dar a conhecer o seu poder. Deus suportou o vaso de ira e até hoje ele suporta. Pois com um sopro, Deus destruiria todos. Se Deus não suportasse os vasos de ira, se Deus não quisesse que habitasse vasos de ira sobre a terra, amados, com um sopro Deus eliminaria todos. Amém? Mas Deus ainda suporta esses vasos de ira, para que esses mesmos cumpram o propósito que Deus determinou para eles sobre o pecado. Amém? Porque Deus abomina o pecado. Por Deus abominar o pecado, esses que foram destinados ao pecado passarão pela tribulação. Serão adoradores da besta e serão consumidos, destruídos. Amém? Aqueles que não são do pecado, que não foram destinados para o pecado, que são filhos de Deus, habitarão seguros e tranquilos junto com o Pai, de antemão. Amém? É simples assim. Em Romanos 9, 23 diz a palavra: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Amém? Quem são os vasos de misericórdia que foram preparados de antemão para a glória do Senhor? Amém? Eu sou, hein? Quem que é, hein? Amém? Aqui somos todos vasos de misericórdia, amados, preparados de antemão para a glória de Deus. Amém? Porque a fim de que também desse a conhecer as riquezas. Então Deus quer dar a conhecer as suas riquezas, a riqueza da sua glória sobre a terra. Deus quer mostrar a riqueza da sua glória. Na vida de quem Ele quer manifestar a riqueza da sua glória? Na vida dos teus, dos vasos de misericórdia. Amém? Dos vasos de honra que Ele criou para a sua glória sobre a terra. Amém? Por isso nós somos privilegiados. Amém? Temos um privilégio, sabe, inimaginável. Porque Deus quer que se manifeste a sua glória na minha vida e na sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Amém? Por isso Deus tem as mais 7.000 promessas lá, pronta, preparadas, consumadas para as nossas vidas. Amém? Só que basta os vasos de misericórdia querer receber as promessas, viver as promessas. Para isto, tem-se uma determinação. Não é chegar lá e receber a promessa e receber o reino de Deus e viver como quer. Não, tem que seguir a regra de Deus. Amém? Que Ele determinou desde antes da fundação do mundo. Se caminhar segundo aquilo que Ele determinou lá atrás, amém? A gente vai manifestar a glória de Deus aqui em tudo. Amém? Vai viver as mais 7.000 promessas de Deus, vai viver o reino de Deus sobre esta terra. Vai ser diferenciado do resto do mundo. Amém? É isso que Deus tem preparado, é isso que Deus fala na sua palavra, é isso que Deus quer para a vida de cada um. Amém? Deus também deu a conhecer as riquezas de sua glória, em vasos de misericórdia, os quais predestinou para a salvação, que somos nós, predestinados para a salvação eterna. Amém? Uma vez salvos, sempre salvos, não tem como perder a salvação de maneira nenhuma. Amém? Isso já está determinado, consumado e pré-ordenado por Deus. E cá entre nós, amados, isso aqui hoje, a gente recebe com naturalidade, mas lá atrás, quem disse que a gente ouviria isso aqui um dia? Quantos aqui que andavam, que viviam aí desesperados, com medo do inferno? Quantos tinham medo de não acordar na manhã seguinte, ia dormir com medo de acordar e não acordar e já está aí para o inferno já? Já não ter tempo mais de recuperar o tempo perdido. De aceitar Jesus, não ia dar tempo. De repente pegava uma estrada, tinha medo de pegar uma estrada, de fazer uma viagem, medo de acontecer um acidente. Eu não aceitei Jesus ainda, eu não vou fazer isso, porque vai que de repente
Ah, acontece alguma coisa, eu morro no meio do caminho e não aceitei Jesus ainda. Aí eu vou para o inferno. É simples, é fácil isso? Não é fácil isso, amados. Então, vê o tesouro que Deus nos deu só nessa questão da salvação. Só de nos revelar o tamanho da riqueza que é conhecer a certeza da salvação. A certeza de que fomos salvos lá atrás por Deus, não somos salvos agora. Amém? Então, isso é maravilhoso. Quantos ainda vivem esse desespero aí fora? Né? Quantas famílias deixam de viver, deixam de usufruir dos bens, das delícias que Deus tem, com medo do inferno, preocupado com o inferno, preocupado com o diabo, preocupado com isso, com aquilo. Amém? É o medo. É o medo que hoje já não habita mais as nossas vidas. Por quê? Amém? Num espaço tão pequeno, amém? Num rebanho tão pequeno, Deus manifestou um tesouro tão grande desse. Amém? Em espaços tão grandes, com milhares de pessoas aí fora. Espaços com centenas de metros quadrados aí. Amém? Com milhares de pessoas. Eles não fazem noção do que é isso. Eles não têm noção do que é isso. Ministério que arrecada milhões, ministérios aí fora, que tira milhões e milhões das suas ovelhas aí, ó. Por meio de campanha, por meio de ordenança, obrigando a ovelha a dar o que tem. A troca de quê? Da salvação. Sendo que quem tem poder para dar salvação, que homem tem poder para dar salvação em troca de algo? Sendo que a salvação só vem de Deus. A salvação é lá atrás. A salvação Deus já deu, já consumou. E consumou na cruz do Calvário por nós. Amém? É simples. A palavra de Deus, amados, nos mostra a origem, algo que foi muito além do momento em que fomos concebidos no ventre de nossas mães. Agora nós entendemos que de que maneira nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador, ou seja, em espírito. Agora a gente entende como isso aconteceu, de que maneira fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, quando alguém perguntar para você, a gente sabe responder isso. Então isso já tem que estar na ponta da nossa língua. Amém? Sobre pré-existência. Amém? Nós temos todos a mesma idade espiritual. Amém? Todos aqui têm a mesma idade espiritual. Amém, irmã Cida aí, ó, fica tranquila que todo mundo tem a mesma idade, viu? Tudo igualzinho. Apenas cada um de nós veio, ou vem, ou virá, em determinado tempo para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então cada um tem um tempo, amém? Determinado por Deus, para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, amém? Mas nós fomos criados lá atrás, todos, tudo junto, tudo com a mesma idade, tudo com a mesma forma, não tem diferença de forma, não tem diferença de nada. Lá em espírito é tudo igual, amém? Só aqui nesse tempo que cada um foi predestinado por Deus para cumprir um propósito no tempo de Deus, no tempo determinado por Deus. Amém? Quando você descobre isso e entende isso, você se torna a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Quando você tem a certeza disso, a gente é a pessoa mais feliz do mundo. A gente não tem por que andar triste por bobagem, por coisinha assim, sendo que o principal, a gente já tem a certeza, a gente já tem esse conhecimento, a gente já tem essa paz. Amém? A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente vai. Amém? Quem somos nós? A gente sabe hoje quem nós somos. Qual é a nossa essência? O nosso valor, qual é o nosso valor? Então ninguém pode chegar para você e falar que você não tem valor nenhum aí fora. Ninguém tem capacidade de falar para você. Pode ser quem for, pode ser o presidente da república, pode ser quem for. Ninguém tem condição de chegar em você e falar que você não tem valor nenhum. Você tem sim valor, o mesmo valor para Deus. Amém? Você é precioso de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Em 2 Coríntios, amados, 5, do 8 ao 19, diz a palavra do Senhor: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que era Paulo dizendo. Paulo preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele não era bobo, ele queria o melhor para ele. Mas ele tinha o propósito sobre a terra para cumprir ainda pelo Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para que lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse tribunal de Cristo, amados, já não é para salvação. Amém? Quanto a isso, a gente já não tem que ter dúvida mais. Esse tribunal de Cristo é para prestarmos conta do nosso corpo, daquilo que a gente fez nesta terra. Amém? Com o corpo que Deus deu para guardar o nosso espírito. E o corpo que Deus deu para que seja templo do Espírito Santo do próprio Deus. Amém? Então o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você tem que cuidar bem desse corpo. Cuidar bem do Espírito, do templo do Espírito Santo. Amém? Então isso a gente vai prestar conta para Deus. Mas é conta para quem vai receber galardão, para quem vai receber... Vai ser para isso, não é para condenação nem nada. Para quem vai ter um prêmio a mais. Para quem vai ter algo a mais com Deus, pela forma que conduziu o seu corpo, que conduziu a sua vida sobre essa terra. Amém? E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é além de tudo. Amém? Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então não devemos viver para nós mesmos. Hoje devemos viver para Cristo. Amém? Aquele que morreu por nós e que ressuscitou por nós. Então a nossa vida já não é mais nossa mesmo. A nossa vida é de Cristo. Porque Ele comprou. Amém? Ele comprou as nossas vidas com alto preço, com o preço do seu sangue. Ele nos reconciliou. Então Ele é proprietário das nossas vidas. Amém? Então pertencemos a Ele, não a nós mesmos mais. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não mais o conhecemos deste modo. Então nem mesmo Cristo quer que o conhecemos segundo a carne, Jesus de Nazaré. Nem o próprio Cristo quer que o reconheçamos segundo a carne, como todos ainda reconhecem a Cristo segundo a carne. Vivem Cristo segundo a carne e pregam Cristo segundo a carne. O próprio Cristo diz aqui que devemos reconhecê-lo em espírito, o Deus vivo, Cristo ressuscitado. É esse qual devemos reconhecer, qual devemos adorar, qual devemos glorificar. Amém? Não aquele segundo a carne. Aquele consumou, aquele cumpriu o propósito dele sobre a terra, cumpriu aquilo que já de antemão, Deus já havia predeterminado para que o cordeiro fosse morto para nos reconciliar. Então isso já foi consumado e devemos adorar aquele que tudo preparou lá de antemão, que é o próprio Deus. Amém? Que é Cristo ressuscitado. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Então somos reconciliados, vivemos o ministério da reconciliação. Então Cristo veio para nos reconciliar. O próprio Deus veio
sobre a terra, se fez homem para nos reconciliar. Então não devemos, hoje ninguém aceita Cristo, ninguém vem à frente aceitar Jesus, ninguém tem condição de aceitar Jesus. Nós somos reconciliados com Jesus, amém? Então é totalmente diferente, amém? Então vivemos a reconciliação, amém? A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então o próprio Deus era Cristo, reconciliando consigo o mundo, amém? Então ele veio, o próprio Deus veio para nos reconciliar, amém? Não imputando aos homens as suas transgressões, amém? Então nosso pecado, ele já não imputou sobre nós, ele retirou todo o pecado do mundo, ele trouxe para si todo o pecado do mundo, amém? Nos purificou, nos glorificou e nos santificou pelo sangue do Cordeiro, pelo próprio sangue, amém? No seu próprio sangue. E nos confiou a palavra da reconciliação, amém? Que é a palavra da graça de Deus, que é a palavra que hoje a gente vive, que a gente recebe, que a gente absorve, que a gente cresce a cada dia. É por essa palavra, amados. O crescimento é só por essa palavra, a verdade está só nessa palavra, não é em outros lugares, não é em outras palavras, não é em campanha, não é em lugar nenhum. O conhecimento de Deus, a reconciliação com Deus, o entendimento da nossa pré-existência é só aqui, é só na graça de Deus. Em lugar nenhum você vai entrar, você vai receber o conhecimento, você vai receber isso que você recebe aqui, desse altar. Amém? É só pela graça de Deus, amados. Estávamos todos antes do mundo a ser criado no concílio de Deus. Assistimos à criação da nossa terra. Nos alegramos, nos rejubilamos, junto com os anjos. Amém? E se de lá viemos, para lá voltaremos. Amém? Porque só pode voltar aquele que um dia esteve lá. Amém? Só pode ser reconciliado quem um dia esteve no concílio de Deus. Amém? Então só aqueles que viveram com Deus, que estavam lá atrás com Deus, somente esses poderão voltar junto com o Pai, habitar junto com o Pai. Amém? Em João 6,45, diz a palavra: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Amém? Serão todos ensinados por Deus. Então, ninguém aqui é ensinado pelo pastor Emílio, ninguém aqui é ensinado pelo ministro Marcelo, ninguém aqui é ensinado pela pastora Daniele, ninguém é ensinado pela bispa Solange Brant, ninguém é ensinado pelo apóstolo Miguel Ângelo. Todos somos ensinados por Deus. Deus é quem ensina. Deus é quem usa instrumentos para falarem, para se manifestarem. Mas aquilo que é manifestado é o próprio Deus que se manifesta, é o próprio Deus que fala. Então, a sabedoria e o conhecimento não é por homens. Amém? Conhecimento é o próprio Deus que dá na vida de cada um. A própria palavra diz assim, amém? Só vem a Cristo aquele que de antemão esteve no concílio de Deus. Tudo isso que ouvimos, você já aprendeu e ouviu do Pai. Então tudo isso que a gente ouviu nesta manhã, ouviu quinta-feira passada com o pastor Emílio, tudo isso a gente já sabia. Tudo isso a gente já havia ouvido do nosso Pai lá atrás. Amém? Por isso, essas palavras caem tão bem para a gente. Por isso a gente recebe essa palavra, recebe esse conhecimento, recebe esse alimento tão bem. Sabe, isso cai bem para a gente, porque a gente já ouviu e a gente já conhecia isso. A gente só está voltando, só relembrando aquilo que a gente já havia recebido, aquilo que a gente já havia aprendido lá atrás com o próprio Deus. Amém? Então, por isso a gente recebe tranquilamente isso. Amém, amados? Glória a Deus. E para finalizar, terminando aqui a pregação, em Isaías 46:4 e Romanos 5:17 diz a palavra: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Amém? Então Deus está dizendo aqui para vocês: até a vossa velhice eu serei o mesmo para contigo.
Deus será o mesmo, Deus é o mesmo ontem, hoje e permanecerá para sempre, amém? E ainda até as cãs, eu vos carregarei. Deus tem nos carregado, e Deus nos carregará, amém? Todo o tempo. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. Amém? Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Amém? A saber, Jesus Cristo. Amém? Então você reinará em vida por meio de Cristo. Amém? Muito mais os que recebem a abundância da graça. Amém? Muito mais será para as vossas vidas, muito mais o Senhor tem preparado para a vida de cada um, para a glória do Senhor. Amém? Pois reinaremos em vida por meio de um só, o Deus vivo, por meio de Jesus Cristo. Amém, amados? Assim está escrito, porque assim disse o Senhor. Amém?